da misericórdia. Foi o salmo que Davi cantou quando ele reconheceu o seu pecado. Então, diante de Deus, Davi começa a clamar: tem de piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor purificai. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. E por aí vai. Alguém pode abrir o passado, o salmo de cor, de tanto cantar no seminário toda sexta-feira, né? 7 anos no seminário ali, ó, toda sexta-feira cantando o mesmo salmo, é impossível a gente não gravar. Mas veja que coisa interessante, quando ele pede assim: criar em mim um coração que seja puro. Por que Davi vai fazer esse pedido? Porque o coração dele já era manchado. Quem tem coração puro são as crianças de 7 anos para baixo, que não atingiram ainda a idade da razão, e tudo que eles fazem é porque eles viram outras pessoas fazendo, né? Por exemplo, uma criança de 4, 5 anos, se ela xinga um palavrão, ali não tem pecado nenhum. Ela xingou porque viu os mais velhos fazendo a mesma coisa, né? Então, assim, precisamos pedir a Deus esse coração puro que ficou perdido lá atrás. Quando nós perdemos a nossa inocência, quando nós nos deparamos com a maldade do mundo e automaticamente veio aquele pensamento: eu tenho que ser maldoso também, porque senão eu vou ficar para trás. Já que todo mundo mente, eu também tenho que mentir. Já que todo mundo engana, eu também tenho que enganar. Já que todo mundo peca, eu também vou pecar. Eu quero, né, me igualar a todo mundo. E aí a nossa inocência fica para trás, nossa pureza é jogada na lata do lixo, e aí depois vem o arrependimento. E só nos resta dizer: Senhor, dai-me um coração que seja puro. É por isso que Jesus fala que quem não for como criança não entrará no reino dos céus. Para ver a Deus é preciso um coração puro. Eu poderia até falar uma coisa aqui para vocês, mas eu não vou, porque foi um testemunho que eu ouvi a respeito de Maria Milda, ela contando como se dá o julgamento de uma alma que vai para o inferno. Mas se eu contar aqui, vai perder a graça do livro, né? Vocês não vão comprar o livro dizendo: já sei, já conheço a história. Então vão ficar na curiosidade. Mas é uma coisa impressionante, eu nunca havia pensado nisso. Claro, não tinha como pensar, eu nunca tive experiência desse tipo. Mas ela chegou a contar para uma pessoa que contou para mim, né, detalhes de como se dá o julgamento de uma alma. Só vou dar aqui uma pista para vocês. Não é Deus que condena a pessoa, mas é a pessoa que diante de Deus enxerga toda a podridão que há em si e acaba se afastando. É como se fosse uma festa de casamento, uma festa bonita, todo mundo vai para a festa de casamento, bem vestido, bem perfumado, bem alinhado, e você chega na porta do salão da festa, todo sujo de lama, fedorento, do pé à cabeça. Você entra na festa? Não entra. Não entra. Não é que o dono, o noivo ou a noiva diz para você: saia daqui. Não. É você que sabe, na sua consciência, que você não está pronto, preparado para entrar naquele salão. É mais ou menos isso, mas eu não repito, não vou dar detalhes para vocês ficarem com vontade de ler o livro mais tarde, quando ficar pronto, se Deus quiser. Então, meus irmãos, criar em mim um coração que seja puro deve ser o nosso pedido de todos os dias. Porque quando a gente conhece a maldade do mundo, de certa forma a gente consegue escapar de muita coisa.
mas ao mesmo tempo a gente vai se entristecendo por descobrir tanta coisa feia, por perceber tanta coisa que a gente não gostaria de perceber, por enxergar tanta coisa ruim que a gente não gostaria de enxergar. Seria muito melhor viver sem saber isso. Sabe aquela coisa que você descobriu e às vezes você diz no coração: ah, meu Deus, se eu não soubesse disso eu era mais feliz. Pronto, foi essa pureza que a gente perdeu e precisamos pedir a Deus. Padre, mas se eu já perdi a minha inocência, a pureza do coração, como é que eu vou ter novamente? Aí agora é a grande batalha, que vai ser feita com muita confissão, orações, penitências, renúncias. Por isso a quaresma, né? A quaresma é para nos devolver o coração puro que a gente um dia perdeu. Quaresma é para isso. Se não acontecer isso, não adiantou de nada fazer uma quaresma. E é possível, meus irmãos. É possível. Se não fosse possível, os santos não seriam santos. Não é? Os santos não seriam santos. Então, que nós possamos dizer para Deus: Senhor, cria em mim um coração que seja puro. Às vezes, as pessoas perguntam assim: por que o Padre Gabriel gosta tanto de carregar crianças? Eu lembro que minha mãe chegou a dizer isso quando eu tinha ali meus 15, 16 anos. Eu já gostava. Toda criança pequena eu queria pegar no colo. E aí quando eu disse: eu vou para o seminário, eu vou ser padre, a primeira pergunta que minha mãe fez foi: você gosta tanto de criança, não vai querer ter o seu filho? Aquilo que deu um nó no juízo, né? Você gosta tanto de pegar criança, você não vai querer ter o seu filho? E fiquei naquela dúvida, né? Mas acabei indo para o seminário. Mas por que eu gosto assim, né, de criança, principalmente criancinha pequena? Porque quando eu olho para aquele ser 100% inocente, ali eu consigo enxergar a pureza de Deus que eu gostaria de ter e não tenho. A criança transmite isso para nós. Você pode ter um coração maldoso como for, cheio de mágoa como for, mas quando você se depara com uma criança, você logo sorri. A criança lhe faz sorrir. A criança lhe faz pensar somente em coisas boas. A não ser o psicopata, né? O psicopata, ele mata uma criança, ele maltrata uma criança com a maior facilidade do mundo, porque no coração do psicopata não existe sentimento. Mas eu não estou falando de psicopata, estou falando de pessoas normais. Uma pessoa normal, seja ela quem for, idoso, adulto, jovem, se depara com um bebê, se depara com uma criança, a gente fica abestalhado. Diante de um bebezinho, a gente fica abestalhado, eles começam a balbuciar coisa que ninguém entende. A gente vai ficando besta, querendo voltar a ser criança de novo. Por quê? Porque aquela criança está dizendo para nós: ali está a pureza de Deus, a inocência de Deus que a gente perdeu com o passar dos anos. Então que nós possamos repetir: criar em mim coração que seja puro. Amém. Creio em Deus Pai,